Olá pessoal, tudo bem? Professor Marciano Xavier, hoje a nossa aula será sobre prisão temporária. Os senhores já viram aí prisão em flagrante, prisão preventiva e agora prisão temporária. São as três espécies de prisão cautelar, tema que cai em todos os concursos ligados à segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, prisão temporária está disciplinada na Lei 7.960 de 1989. Estudaremos esse tema e, no final, uns exercícios específicos, tá bom? Primeira coisa, conceito de prisão temporária. Olha aqui, ó. É a prisão decretada na fase do inquérito policial, na fase das investigações, tá certo? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Veja bem, nós sabemos que existem duas fases. A fase do inquérito e a fase do processo. Também denominada a fase da ação penal, tá certo? Você acha que o examinador não vai perguntar para você assim, sobre a prisão temporária, indique a alternativa correta. A letra A. A prisão temporária pode ser decretada em qualquer fase. Aqui para eles, senhores, prisão temporária não pode em qualquer fase, somente na fase do inquérito policial. É a prisão decretada na fase do inquérito policial, porque serve para auxiliar nas investigações. Onde é que tem investigação? Na fase do inquérito policial. Não tem prisão temporária na fase do processo. Ah, professor, daí a diferença entre temporária e preventiva, porque a preventiva é possível tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. A única observação é que na prisão preventiva não pode ter prisão preventiva de ofício na fase do inquérito, sim na fase do processo. Mas se tiver um pedido do delegado, pode. Se tiver um pedido do juiz, do Ministério Público, pode. Preventiva na fase do inquérito. Na prisão temporária, não. A prisão temporária só na fase do inquérito, e não na fase do processo. A prisão preventiva pode tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. A prisão preventiva nas duas fases. Prisão preventiva na fase do inquérito não pode de ofício, só se tiver pedido do delegado ou do Ministério Público. A prisão preventiva no processo pode de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente da acusação. Tá certo? Muito bem. Então, senhores, fechando esse tópico, a prisão temporária é a prisão cautelar decretada apenas na fase do inquérito policial, risca todas as alternativas que, porventura, venha dizer em qualquer fase, pode após a conclusão do inquérito, não. Caiu numa prova, examinador é o seguinte, pessoal, examinador ele vai aperfeiçoando, ele não tem o que fazer, ele fica em casa se alimentando, assistindo, aí, pensa numa pegadinha. Eles são filha da mãe. Então, olha só. Caiu numa prova assim. Fulano de tal respondeu, o delegado instaurou inquérito para investigar eventual crime praticado por José da Silva. Aí vem contar numa historinha ali. Aí ele diz assim, encerrado o inquérito policial, a autoridade remeteu ao Ministério Público que, juntamente com a denúncia, pediu a prisão do acusado. Diante da situação hipotética, que indica a alternativa correta. Letra A. A prisão requerida pelo Ministério Público trata-se de prisão temporária. Claro que não. Se já terminou o inquérito e mandou para o Ministério Público, ainda que não tenha processo, e por que não tem processo? Porque o inquérito foi ao Ministério Público. Quando o Ministério Público devolveu o inquérito, devolveu com a denúncia com pedido de prisão. Mas não pode ser prisão temporária. Porque se já terminou o inquérito policial, não pode mais ter prisão temporária. Porque já terminaram as investigações. Fechou, senhores. Tá certo? E aí, prosseguindo, tá? Decretação. Mediante representação da autoridade policial
ou do Ministério Público. Que bicho é esse, professor? Simples. Significa dizer que para o juiz decretar uma prisão temporária, obrigatoriamente tem que haver um pedido, seja do delegado ou do Ministério Público. Significa dizer que o juiz não pode decretar por conta própria. Ele não pode decretar de ofício, porque tem que ter um pedido para que o juiz decrete a prisão temporária. Olha só, o juiz decreta, mas tem que ser precedido de um pedido. Alguém tem que cutucar o juiz, alguém tem que provocar o juiz. Ô juiz, decreta a prisão temporária aí do Marciano, decreta a prisão temporária aí do José, da Silvana. Não pode o juiz, olhando o inquérito policial, falar assim, vou decretar a prisão temporária do investigado. Ô juiz, deixa de ser enxerido. Você não pode decretar prisão temporária de ofício. Você não pode decretar prisão temporária se não foi provocado ou pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Por isso que fala, decretação, mediante representação da autoridade policial, que é o delegado, ou requerimento do Ministério Público. Fechamos, senhores, sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A, a prisão temporária, vírgula, decretada na fase do inquérito policial, vírgula, poderá ocorrer mediante representação da autoridade policial, vírgula, requerimento do Ministério Público ou de ofício. Falso. Foi certinho até onde falou de ofício. Fique esperto, concurso público, às vezes você pega uma alternativa, está tudo certinho. Aí o aluno, para ganhar tempo, o candidato, para ganhar tempo, ele não lê até o final a alternativa. Ele vai até aqui e marca e vai embora, caiu na pegadinha. Tá bom? Cuidado, não pode ter decretação de ofício. Somente se tiver requerimento. Outra observação. Professor, pode a vítima requerer a prisão temporária? Não. Somente duas. Dois são hoje legitimados. Ou o Ministério Público ou o delegado. Professor, então significa o seguinte, o cara praticou um roubo contra mim, roubo cabe prisão temporária. Não cabe, professor? Cabe. Roubo cabe prisão temporária. Furto não. Roubo sim. Muito bem. Imagina, professor, que além de roubar, uma semana depois o sujeito vai lá e me ameaça. Sabendo que já tem inquérito policial. Eu, vítima, professor, não posso contratar um advogado para o advogado pedir a prisão desse sujeito que está atrapalhando as investigações, porque além de me ameaçar, está ameaçando testemunhas? Não pode. Não pode porque a lei da prisão temporária, que rege a prisão temporária, não autorizou a vítima pedir a prisão temporária. Só pode pedir a prisão temporária delegado e Ministério Público. Nesse caso, evidentemente que cabe à vítima procurar o delegado e falar isso para o delegado. Ou o Ministério Público procura o delegado, ou o Ministério Público, e conta isso ao delegado. O sujeito está rondando lá na minha casa, o sujeito está procurando testemunha. E o delegado, em cima dessas informações prestadas pela vítima, pedirá a prisão temporária. Tá certo, senhores? Não tem prisão temporária, é decretada de ofício somente se o juiz for provocado. Nós já falamos isso, que decretação de ofício é quando ninguém pediu ao juiz e ele, por conta própria, eu até falo de enxerido, quis decretar a prisão do sujeito. Isso só é possível na prisão preventiva e mesmo assim se existir processo, porque nem prisão preventiva pode o juiz decretar, se tiver apenas inquérito policial, pode o juiz decretar de ofício, não, só se tiver requerimento. Tá certo, senhores? E aí, cuidado. Sobre a prisão cautelar, indica a alternativa correta. Aí vem o examinador e fala assim para você numa alternativa. A prisão temporária e a prisão preventiva se assemelham a prisão temporária e a prisão preventiva se assemelham porque ambas não podem ser decretadas de ofício. Falso. Elas não se assemelham por isso. A temporária não pode. A preventiva pode, na fase do processo. Letra B.
A prisão preventiva e a prisão temporária se assemelham porque ambas precisam de autorização judicial. Verdadeiro. Tanto a temporária quanto a preventiva precisa de ordem do juiz. Nesse ponto, elas se assemelham. Letra C. A prisão preventiva se assemelham à prisão temporária porque ambas podem ser decretadas em qualquer fase. Falso. A prisão preventiva pode em qualquer fase. A prisão temporária só na fase do inquérito policial. Fechamos, senhores? Ok? Próximo, tá? Cabimento. Muito bem, professor. Eu sei e até já sabia, professor, que a prisão temporária só pode na fase do inquérito policial. Muito bem. Também já sabia, professor, e estou sabendo, né, que a prisão temporária não pode ser de ofício. O juiz tem que ser cutucado. Alguém tem que chegar lá e bater. O juiz, eu quero a prisão temporária. Quem é esse alguém? Ministério Público ou o delegado. Não precisa ser os dois, um ou outro. Já sei isso. Agora vem a próximo tópico, que seria aquela pergunta. Vem cá, quando que é cabível uma prisão preventiva? É como se você estivesse falando assim, quais os requisitos da prisão preventiva? Não. Temporária. Nós estamos falando da temporária. Às vezes eu faço uma ligação com a preventiva, porque é assim que você vai ser testado. Quais os requisitos para que o juiz decrete uma prisão temporária? Esse é o nosso tópico, tá certo? Então, vamos lá? Cabimento. Primeiro, imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Eu coloco aqui, então, requisitos ou pressupostos. Quais são os pressupostos? Quais os requisitos da prisão temporária? Primeiro, senhores, ó, porque senão ficaria assim, né? O juiz olha para minha cara e fala assim, ó, esse aqui eu vou decretar prisão temporária. Olha para você e fala, não, esse aqui eu não vou decretar. Não é assim. Existem requisitos, tá? Para que o juiz decrete a prisão temporária ou não de alguém. Muito bem. Imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Senhores, veja bem. Eu estou sendo investigado. Eu posso atrapalhar as investigações? Eu não posso atrapalhar as investigações. É uma tarefa do Estado que o investigado não pode atrapalhar. Imagina os senhores que eu pratico contra você uma extorsão. Extorsão cabe? Cabe. E eu ligo para você na sua casa e falo, ó, se você não entregar sua moto para mim até amanhã, eu vou matar seu filho. Estou praticando um roubo? Não, mas eu estou praticando uma extorsão, porque eu estou usando grave ameaça para obter uma vantagem econômica. Pronto. Tá certo? Isto, eu, Marciano Xavier, vai ser instaurado um inquérito contra mim, sendo investigado. Eu fico sabendo disso, procuro você e agora eu pratico uma ameaça. Ó, estou sabendo aí que você vai depor na delegacia, veja bem o que você vai falar, porque eu sei onde seu filho estuda. Para aí, esta minha conduta está colocando, está atrapalhando as investigações. Então, será imprescindível, porque imprescindibilidade é necessidade. Será necessária a minha prisão. Prisão o quê? Temporária, porque está na fase das investigações, tá certo? É bem verdade, senhores, que ameaçar testemunha também cabe preventiva, quando estiverem preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. Não estamos falando diretamente da preventiva. Imprescindibilidade significa isso, quando necessário para resguardar as investigações, quando o sujeito estiver atrapalhando. Outro requisito é inexistência de residência fixa. Inexistência de residência fixa. Não é raro, senhores, instaurar um inquérito policial contra alguém nômade. Ele não tem morada certa. Por exemplo, ou é cigano, né? Nada contra. Cigano ou aqueles que trabalham em circo. Uma semana ele está na sua cidade, 15 dias já muda daí. Senhores, inquérito policial não é assim, instaura de manhã, termina à tarde. Meio-dia já ouve o sujeito. Não. Inquérito policial demora. Tem toda aí, né? Imagina quanto inquérito policial tem uma delegacia. Muito bem. Então, senhores, imagina que instaurou-se o inquérito policial contra o Marciano Xavier. Eu trabalho em circo.
o delegado pode pedir a minha prisão com o fundamento de que, como eu não tenho morada certa e eu estou na localidade naquele período, é necessária a minha prisão para que eu preste as declarações. Porque senão, quando o delegado for me procurar, não vai encontrar, eu não tenho residência fixa, então também é um motivo, é um requisito para a prisão temporária. Inexistência de residência fixa. Agora fique esperto. Sobre a prisão temporária, indique a alternativa correta, né? Ou melhor, sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. Caracteriza-se, hipótese de prisão preventiva, a inexistência de residência fixa por parte do investigado. Para aí, ó. Lá na prisão preventiva, que vocês já estudaram, não fala de residência fixa. Esse motivo não é da preventiva. Esse requisito é da temporária. Fique esperto, porque o examinador vai trocar as motivações, vai trocar os requisitos, tá certo? Não possuir residência fixa, então pode dar ensejo à prisão temporária, tá bom? Outro motivo, outro requisito, outro pressuposto, outro fundamento seria não fornecer elementos para a sua identificação. O que é isso, professor? Eu estou sendo investigado, eu não possuo identidade. Quem é você? Eu falo o meu nome. Cadê seu documento? Eu não tenho documento. Então, você não tem identificação. Tá certo? Não se faz identificação de uma hora para outra, porque vai ter que pegar minhas impressões digitais, mandar para o serviço de identificação e para depois, então, realizar esse procedimento de identificação. Isso pode demorar. Esse é um motivo para pedir a prisão. Não possuir identidade ou não fornecer. Mesmo eu possuindo identidade, documento, pode ser que eu negue a fornecer elementos para a minha identificação. Como assim? Você é delegado, eu sou investigado. Você manda várias notificações para que o investigado Marciano Xavier compareça na delegacia. Por quê? Você é delegado. Tem, inclusive, registro na sua delegacia de que eu já usei documento falso. Então, você quer fazer uma perícia. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.